Chegamos à nossa quarta-feira da terceira semana da Quaresma. Quem praticar e ensinar estes mandamentos será considerado grande no reino dos céus. Convido você a fazer nesse momento aquela nossa oração preparatória, como de costume, procurando um local adequado, em que você saiba que não será interrompido, preparando esse espaço com uma imagem, uma vela acesa, a Bíblia, uma planta, aquilo que possa te ajudar, incenso talvez, tudo isso pode ser importante para te ajudar nesse momento de dispor-se ao encontro com o Senhor. Procure se pacificar nesse momento, tanto exteriormente, desvencilhando-se de barulhos, televisão ligada, celular, também outras distrações. Procure um lugar silencioso, calmo, em que você possa encontrar essa paz externa, mas procure também pacificar-se dentro de você, se desvencilhando um pouco das preocupações, das agitações, das agendas que às vezes nós temos que dar conta. Procure dedicar esse momento a você e ao seu encontro com o Senhor nessa sua caminhada quaresmal. Uma vez dito isso, tomo consciência de que estou na presença do Senhor. Coloco-me diante dele como um filho se coloca diante de seu pai, ou como um amigo se coloca diante de um outro amigo querido. E assim, me abrindo esse mistério da Santíssima Trindade, do Deus que se revelou ao longo dos tempos nas pessoas divinas, é que quero traçar de um modo consciente o sinal da cruz sobre o meu corpo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faço a minha oração de oferecimento, primeiramente oferecendo ao Senhor, nesse momento de oração, os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus desejos, pedindo ao Espírito Santo de Deus que ordene todos eles para o louvor e a glória de Deus Pai, nesse momento de minha oração. Também trago presente nesse momento de oração as minhas preocupações e também os meus obstáculos, aquilo que tenho encontrado de dificuldades na minha caminhada quaresmal e também no modo de vivenciar esse retiro. Tudo isso trago presente nesse momento de oração para que o Espírito Santo de Deus venha e transforme essas realidades para o louvor e a glória de Deus Pai. Uma vez dito isso, faço o pedido da graça, a graça dessa terceira semana da Quaresma. Que Deus imprima em mim a imagem de Jesus, para que, amando, eu o siga e gratuitamente coloque-me a serviço da fraternidade e da amizade social. O texto que nós vamos meditar hoje está em Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Tomamos a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, e nos colocamos em sintonia com esse texto. Jesus, naquele tempo, dizia assim: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade, eu vos digo,
Antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar a outros, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Você pode pausar o vídeo e ler esse texto pelo menos mais uma ou duas vezes, para que a palavra de Deus possa penetrar ainda mais na sua vida e no seu coração. Uma vez feito isso, nós queremos fazer o exercício de contemplação também desse texto. Esse texto se encontra no famoso Sermão das Bem-aventuranças, onde Jesus está no alto da montanha, assim como Moisés. E lá do alto dessa montanha, ele dirige aos discípulos essas palavras, essas bem-aventuranças, como um caminho de felicidade. Por isso, nesse momento, se você assim desejar, feche seus olhos e faça a contemplação desse texto. Imagine Jesus no alto da montanha, imagine o grupo dos discípulos e imagine a multidão. Não estava lá só os discípulos, mas havia lá uma multidão de pessoas que seguiam Jesus, estavam sedentas da sua presença, sedentas das suas palavras, e essas multidões, juntamente com os discípulos, sobem com Jesus para o alto da montanha. Imagine essa montanha, esse alto do monte. Imagine Jesus no alto dessa montanha. Imagine os discípulos, imagine as multidões. Imagine o rosto de Jesus, seu semblante, seu olhar que se volta para as multidões. Jesus que está lá como mestre, assim como Moisés, que no Antigo Testamento, do alto do monte, recebia de Deus os mandamentos, as tábuas da lei, e as multidões estavam lá embaixo, no pé da montanha, aguardando o Senhor que ia entregar a Moisés aqueles mandamentos, queria guiá-los nos caminhos até a terra prometida. Agora Jesus, como o novo Moisés, também está no alto do monte. E não mais vai entregar aos discípulos os 10 mandamentos, mas vai entregar a eles agora as bem-aventuranças, como um caminho de felicidade. Imagine os discípulos, seus olhares, seus semblantes, todos voltados, olhando, esperando as palavras de Jesus. Imagine as multidões também que estão ali para escutar, para descobrir as maravilhas que o Senhor tem. Imagine essa montanha, pode ser que tenha verde, relva, vento, uma brisa. Quais são os sentimentos presentes no coração de Jesus, que ensina como mestre? Quais são os sentimentos, as atitudes, os olhares entre os discípulos, entre as multidões? Qual a reação dos discípulos ao escutar essas palavras do Senhor? Como me coloco nessa cena
posso estar no alto dessa montanha, participando desse momento em que Jesus entrega aos discípulos, entrega a nós as bem-aventuranças como um caminho de luz, como um caminho de felicidade. As bem-aventuranças que Jesus apresenta, Jesus não as apresenta a lei na sua formulação, como nós geralmente costumamos assim entender, de deves fazer isso, não deves fazer aquilo. Mas Jesus apresenta as bem-aventuranças como uma proposta de vida. A bem-aventurança significa ser feliz, ter o necessário para ser feliz. Ele afirma que os que praticam as bem-aventuranças serão sempre sal da terra e luz do mundo. Isso significa o quê? Aqueles que viverem as bem-aventuranças darão sempre sabor e sempre serão luz na vida dos outros. Ser sal, assim como o sal faz a diferença, ele realça o sabor dos alimentos, assim nós também como cristãos, chamados a viver as bem-aventuranças, devemos também ser sal no sentido de dar sabor à vida daqueles que convivem conosco. Mas também essa imagem da luz. O cristão é aquele que com a sua presença deve irradiar luz na vida daqueles que estão à nossa volta. Isso já nos provoca de antemão, dizendo: será que eu sou um cristão que aonde chego, aonde estou, eu faço a diferença? A gente às vezes brinca dizendo que determinadas pessoas são insossas, ou seja, sem sal. A gente conhece às vezes pessoas que pensam: nossa, fulano é tão sem sal. O que significa isso? Significa que nós não estamos cumprindo a nossa missão de sermos sal, ou seja, de darmos sabor, de sermos diferença, presença que faz diferença nesse mundo. Nós não podemos passar batidos nessas realidades, mas também a realidade é de sermos luz. Luz significa expulsar as trevas da nossa vida. E nós deveríamos nos perguntar: eu tenho sido luz na vida daqueles que convivem comigo, na vida do esposo, da esposa, dos filhos, da família, das relações familiares como um todo, dentro do meu trabalho, dentro da vida da igreja, da comunidade? Assim também nós usamos essa mesma frase com relação às pessoas. Quando as pessoas não cumprem a sua missão de ser luz, a gente também diz: nossa, fulano é tão apagadinho, Ou seja, alguém que não faz diferença nos ambientes onde está, onde chega, onde ocupa. E nós não podemos ser assim. O cristão, onde chega, ele tem que trazer luz. Pode ser que a gente seja o contrário. Tem pessoas que, infelizmente, pela realidade do pecado, que às vezes a gente permite que esteja predominante na nossa vida, às vezes nós mais somos uma presença de treva do que uma presença de luz. Tem aquelas pessoas que chegam e dizem: nossa, só treva, só escuridão, porque quando chega é só fofoca, é só intriga, é só se ocupar com a vida dos outros, é só fazer leve trás, ou é uma pessoa violenta, que chega com palavras já agressivas, que chega já convocando um furacão, uma tempestade. Isso não tem nada a ver com o ser sal e ser luz. Então Jesus, nesse sermão das bem-aventuranças, ele vai nos falar da importância de sermos sal e de sermos luz, ou seja,
de darmos sabor e fazermos a diferença nesse mundo. O serviço que lhes prestam é o da vida. Assim, quando nós vivemos as bem-aventuranças, nós fazemos resplandecer a glória do Senhor a partir das nossas obras, das nossas boas obras, daquilo que nós fazemos. As pessoas, ao olharem as obras que nós fazemos, elas vão glorificar e louvar ao Pai. Continua atestando que o seu anúncio não pretende a destruição da lei. Jesus não veio para destruir a lei de Moisés, nem o ensinamento dos profetas. Ao contrário, ele mesmo, com as suas palavras e gestos, ele quer levar ao acabamento da lei, aquilo que já é a aliança que Deus fez com o seu povo, desde o Antigo Testamento. Esse cumprimento da lei, ele acontece agora na vida de Jesus, na vivência da lei, como bem-aventuranças. E as bem-aventuranças nos dão ensinamentos muito importantes. A primeira coisa que as bem-aventuranças nos ensinam é a prática da solidariedade. A vida do cristão tem que ser uma vida que se abre à fraternidade e à solidariedade. Portanto, o caminho das bem-aventuranças passa pela nossa fraternidade, passa pela solidariedade. Quanto mais a nossa vida é uma vida que se abre para o acolhimento do outro, mais nós estamos em sintonia com essas bem-aventuranças. Mas também o caminho que passa pela misericórdia. A misericórdia que nós refletimos ontem nessa realidade de receber e de dar o perdão. Então, acolhermos a misericórdia do Senhor é sermos também nós misericórdia na vida dos outros, também da construção da paz. Felizes os que promovem a paz, sermos construtores dessa paz. A campanha da fraternidade está aí, nos falando de amizade social, e ninguém constrói fraternidade, amizade social, se não é uma pessoa pacífica, é uma pessoa que procura construir a paz. E às vezes nós mais construímos muros, construímos guerras, do que somos promotores da paz. Então, o caminho das bem-aventuranças é um caminho que passa pela construção dessa paz e também o empenho na justiça. Cada vez que nós procuramos viver como pessoas íntegras, honestas, mas não só isso, quando nós também não nos calamos diante das realidades de injustiça, às vezes para com o nosso próximo, tudo isso também nós estamos trilhando os caminhos das bem-aventuranças. Quem pratica esses mandamentos e os ensina será considerado grande no reino dos céus. Vale dizer, está totalmente comprometido com o reino dos céus. Mas Jesus também diz que todo aquele que não os ensinar ou que mudar esses mandamentos será considerado pequeno, o menor no reino dos céus. Então, que nós possamos acolher, meus irmãos e irmãs, essa palavra que nos traz essa realidade das bem-aventuranças. Para a nossa oração, meditando, quero agora saborear essas palavras, pedindo ao Senhor que me ajude sempre a colocar na minha vida a sua lei, o seu mandamento. E Jesus, os mandamentos todos os resumiu em amar a Deus e amar o próximo como a mim mesmo. Faça esse momento um colóquio com o Senhor. Converso com Jesus sobre aquilo que se passa na minha vida, no meu interior, nesse momento de oração, nesse momento em que me disponho ao encontro com Ele, na presença do seu Santo Espírito, pedindo ao Espírito Santo de Deus que lance luzes sobre a minha vida, que lance luzes sobre os meus pensamentos, sobre os
meus sentimentos, sobre os meus desejos. Nesse momento de oração, o que estou pensando? Quais são os pensamentos que estão presentes nesse momento da minha oração? Quais são os sentimentos, aquilo que a palavra toca a minha vida e o meu coração? Quais são os meus desejos? Quais são as inspirações que o Espírito Santo de Deus traz, coloca na minha vida nesse momento como luzes? Que sentimentos, que pensamentos, que desejos estão presentes nesse momento da minha oração? Quero me abrir ao dom de Deus nesse momento. Quero que a minha vida se abra ao Espírito Santo de Deus, recebido por mim, que não é espírito de escravidão, mas que é espírito de filiação, de filho e de filha, que deve viver não na escravidão, mas na liberdade e na gratuidade. Peça, portanto, nesse momento ao Espírito Santo de Deus que te dê sempre esse coração de filho, um filho que se sinta amado, amada, querido e querida por Deus. Esse Deus que te ama sem pedir nada em troca. Esse Deus que te ama de graça. Esse Deus que te chama filho querido, filha querida, amado e amada por Ele. Esse Deus que não quer que você viva escravo de nenhuma pessoa, de nenhuma situação, mas quer que você experimente as bem-aventuranças, e as bem-aventuranças como caminho de liberdade, como caminho de gratuidade, como caminho de felicidade. Retomo aqui as bem-aventuranças para que elas estejam presentes nesse momento como caminho de felicidade para a minha própria vida. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. À luz desse texto, coloco no meu caderno os meus sentimentos, os meus pensamentos, as realidades que estão mais presentes nesse momento da minha oração. A palavra de Deus, será que trouxe alegria? Será que trouxe contentamento? Será que trouxe esperança? Tudo isso é paz. São experiências de consolação que
que o Espírito Santo traz para a nossa vida nesse momento de oração. Será que a palavra de Deus me trouxe alguma tristeza, alguma angústia, alguma melancolia? São sentimentos de desolação que também devem ser acolhidos na minha oração para que o Espírito Santo os transforme na minha vida. Por fim, devo registrar no meu caderno espiritual aquilo que foi mais forte, mais predominante nesse meu momento de oração. E termino fazendo uma oração de agradecimento por estar na presença do Senhor, pedindo a Ele que me confirme sempre na caminhada quaresmal. Com o coração cheio de gratidão, rezo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família e a sua caminhada quaresmal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou do nosso vídeo, depois você dá um joinha lá, um like, para que o nosso vídeo possa também ter bastante visualizações, comentários e crescer aqui no nosso canal, tá bom? Conto aí com o seu joinha no final de assistir a esse nosso vídeo. E que Deus te abençoe sempre. E até a próxima meditação, se Deus quiser.